Hoje nós vamos falar sobre uma nova operação, a radiciação. Na semana passada nós estudamos a potenciação, nessa semana a radiciação. O que é a radiciação? São as raízes. Vocês já devem ter ouvido falar na raiz quadrada e na verdade os alunos acham que só tem a raiz quadrada, mas tem outras raízes, por isso o nome da operação é radiciação. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação, ou seja, eu preciso saber a potenciação para eu saber a radiciação. Como eu expliquei na aula passada, para saber a potenciação, preciso da multiplicação. Então, uma operação depende da outra. Então, para saber a radiciação, preciso da potenciação. E para saber a potenciação, preciso saber da multiplicação. Então, como eu já falei na semana passada, não tem como escapar da multiplicação. Sempre vai precisar dela. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Se a gente elevar um número, qualquer número, ao quadrado e depois extrair a raiz quadrada desse número, a gente volta no número inicial. O que é isso? Eu peguei aqui um número. Peguei o 5 e elevei o 5 ao quadrado. Vamos resolver o que é 5 elevado ao quadrado? 5 vezes 5. Não é isso? Potenciação? 5 vezes 5, 25. Então, eu peguei um número e levei ele ao quadrado. Agora, se a gente fizer a operação inversa da potenciação, a gente vai fazer a radiciação. A radiciação, no caso, como aqui o expoente é quadrado, então aqui vai ficar raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de 25. A operação inversa da potenciação, quando ela é elevada ao quadrado, é raiz quadrada de 25, que no caso aqui era o resultado. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente voltou no número inicial. Então, a gente lê essa raiz aqui, a gente lê raiz quadrada de 25. Então, vocês viram que uma é a operação inversa da outra. Aqui era elevado ao quadrado, eu fiz raiz quadrada. Outro exemplo. Se a gente elevar um número ao cubo e depois extrair a sua raiz cúbica, voltamos ao número inicial. Então, vamos ver. Peguei um exemplo aqui. Peguei o 2 e elevei ao cubo. Vamos resolver essa potenciação? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 e vezes 2. Vimos na aula passada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado da potenciação 2 elevado ao cubo é 8. Agora, se eu for fazer a operação inversa, que é a radiciação, vou fazer raiz cúbica, porque aqui está elevado ao cubo. Então, a operação inversa é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque o 2 elevado ao cubo é que vai dar 8. Então, a gente lê essa raiz aqui, raiz cúbica de 8. Mais um exemplo ainda. Se elevarmos um número à quarta potência e depois extrairmos a sua raiz quarta, voltamos ao número inicial. Então, exemplo. Peguei o número 3 e elevei ele à quarta potência. 3 elevado à quarta potência, resolvendo, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, o resultado de 3 elevado à quarta potência é 81. Fazendo a operação inversa da potenciação quando é elevada à quarta potência, eu vou fazer raiz quarta de 81, que é o resultado. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Voltamos ao número inicial. Então, assim a gente representa uma radiciação. O nome dessa operação aqui é radiciação, raiz quarta de 81. Então, a gente lê raiz quarta de 81. Para a gente resolver uma radiciação, ou seja, uma raiz, qualquer raiz, pode ser quadrada, cúbica, quarta, a gente deve pensar assim. Então, coloquei aqui um exemplo. Então, vamos ler. Raiz quadrada de 9. Quando eu quero resolver essa raiz, o que eu tenho que pensar? Se é raiz quadrada, eu tenho que pensar qual é o número que é elevado ao quadrado, vai dar 9. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9? É 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3.
Ah, mas por que é 3? Porque o 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Por isso que a raiz quadrada de 9 é 3, porque o 3 elevado ao quadrado dá 9, uma operação inversa da outra. A radiciação é o inverso da potenciação e a potenciação é o inverso da radiciação. Mais um exemplo. Lemos raiz cúbica de 125. Quando eu vou resolver a raiz cúbica de 125, o que eu tenho que pensar? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 125? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 125? É 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Ah, mas por que é 5? Porque o 5 elevado ao cubo vai ser 5 vezes 5 e vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, por isso que a raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque o 5 elevado ao cubo vai dar como resultado 125. Então, como eu falei, uma é a operação inversa da outra. A radiciação é a operação inversa da potenciação e a potenciação é a operação inversa da radiciação. Letra C. Mais um exemplo para vocês entenderem direitinho. Próxima raiz que eu coloquei, a gente lê raiz quarta de 16. Quando eu vou resolver raiz quarta de 16, eu tenho que pensar assim: qual é o número que elevado à quarta potência vai dar 16? Qual é o número que elevado à quarta potência vai dar 16? É o 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Por que é 2? Porque o 2 elevado à quarta potência vai dar 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Por isso que a raiz quarta de 16 é 2, porque se eu pegar o 2 e elevar a quarta potência, vai dar como resultado 16. Então, voltando. Quando eu vou resolver raiz quadrada, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao quadrado vai dar esse número. Quando eu vou resolver raiz cúbica, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao cubo vai dar esse número. Quando eu vou resolver raiz quarta, eu tenho que pensar qual é o número que elevado à quarta potência vai dar esse número. E se fosse raiz quinta, eu tinha que pensar qual é o número que elevado à quinta potência vai dar aquele número. E assim por diante. Tem um detalhe importante na radiciação. Só a raiz quadrada, só ela, tem duas maneiras de ser representada. A raiz quadrada eu posso escrever assim com 2 aqui em cima, raiz quadrada de 9, ou posso escrever sem nada aqui. Então, as duas estão corretas. Só que um eu escrevo 2 aqui e o outro eu não escrevo, mas a gente lê do mesmo jeito. Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9. Então, tem duas maneiras de ser representada. Agora, as outras raízes têm que ter o índice aqui, o número aqui. Raiz cúbica tem que ter o 3, raiz quarta tem que ter o 4. Só a raiz quadrada que tem duas maneiras diferentes. Bom, última parte é o que eu venho falando em toda a aula. Em todas as operações, os termos têm nome. Então, na radiciação, os termos também têm nome. Bom, esse número que fica aqui em cima, né, que quando é 2 a gente lê raiz quadrada, quando é 3 a gente lê raiz cúbica, quando é 4, raiz quarta e assim por diante, esse número que fica aqui é chamado de índice. Então, o índice, nesse caso aqui, é 2. O número que fica aqui dentro é chamado de radicando. Então, no caso, 4 é o radicando. Esse símbolo que parece um V aqui, ó, esse símbolo aqui, o desenho, ele é chamado de radical, tá? No 9º ano vocês vão estudar muito isso aqui, vocês vão precisar muito dessa palavrinha, radical. Então, esse símbolo, esse desenho aqui é o radical. E o resultado é chamado de raiz. Por isso que a gente pergunta, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado é sempre chamado de raiz. Então, numa radiciação, aparecem esses 4 nomes. O índice, o radical, o radicando e a raiz. Guardem bem esses nominhos que vamos precisar muito deles futuramente.